Pessoas e irmãos, Pai do Senhor, eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui. Na verdade, contar esse testemunho já faz muito tempo que eu deveria ter contado, o Senhor ele tem cobrado muito. O testemunho que foi gerado debaixo de muita dor há 13 anos, irmãos. E aí, essa semana, na verdade, no domingo, a gente tinha conversado com o pastor, pedindo uma oportunidade, porque o Senhor vinha me incomodando para compartilhar isso com a igreja, né? E aí, essa semana, uma missionária que participou desse processo comigo esteve na minha casa para reforçar essa determinação do Senhor. Então, há 13 anos, eu estava concluindo a minha faculdade, um momento que deveria ser um momento de muita alegria, de muita festa. Só que, ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu estava dentro da igreja, mas eu não estava na presença do Senhor. E aí, nesse processo, muitas coisas foram se perdendo, né, na minha vida. Então, eu me vi cercada de muitas pessoas, mas me sentia totalmente sozinha. Eu olhava para um lado, para o outro e não via saída nenhuma. E aí, justamente, quando eu me formei, teve um dia que foi o dia da formação integral, e foi exatamente o dia que os meus pais haviam já programado para ir para uma viagem. Então, eles não estavam comigo. Você que era muito importante para mim na época também não estavam. Então, assim, tudo que os irmãos possam imaginar de uma pessoa que se sentia totalmente só, era essa nada. E o inimigo das nossas almas, ele está sempre muito atento, porque a mínima brecha que houver, certamente ele vai entrar e ele vai tentar destruir a nossa vida, porque ele sabe o que o Senhor tem para realizar em nós. Então, no domingo à tarde, eu estava sozinha em casa, na época meu irmão trabalhava, os meus pais não estavam comigo e eu estava totalmente desesperada. Não sabia o que fazer, Eu peguei um monte de remédio e tomei. Deitei na minha cama e falei, Senhor, está aqui. Eu não tenho mais para que viver. Nesse mesmo momento, a missionária Andréia, ela estava ministrando em uma igreja em Ipiranga. E aí, no momento que ela... eu estou contando isso para os irmãos, porque assim, foi exatamente como ela conversou comigo a respeito disso depois. Então, quando ela estava ministrando, Deus trouxe a memória do que ela viveu dentro de uma cisterna e ela falou, a minha filha está agora dentro do quarto dela, sozinha, sem ninguém, e você vai lá, você vai ser instrumento para tirá-la dessa situação. Então, irmãos, naquele dia eu vi a mão do Senhor. Foram muitos remédios que eu tomei, muitos. Mas, para a glória do Senhor, nada aconteceu comigo. Eu não passei mal, eu não fiquei ruim. Na mesma hora ela me ligou e falou, eu sei o que está acontecendo, eu vou te buscar na sua casa, você vai ficar um período comigo até os seus pais voltarem. Então, são pouquíssimas as pessoas que sabem o que realmente aconteceu. Eu sempre fui muito relutante a contar esse testemunho, mas o Senhor ele tem me incomodado porque muitas das vezes a gente se sente só. A gente imagina que a gente não tem ninguém do nosso lado, a gente imagina que não é visto por ninguém, mesmo sendo cercado de muitas pessoas. Mas, irmãos, nosso melhor amigo é o Senhor. Aleluia! Nosso melhor amigo é o Senhor. Ele cuida de nós em todos os momentos. Ele zela por nós de uma maneira muito especial. Então, eu louvo a Deus todos os dias, porque Ele usou de misericórdia sobre a minha vida. Eu não tinha direito nenhum de tentar contra a minha própria vida, porque a minha vida ela pertence ao Senhor. Mas porque Ele é bom e misericordioso, Ele me resgatou. Então, se hoje eu estou aqui, mesmo diante das minhas falhas e das minhas dificuldades, eu posso dizer para os irmãos que hoje é um culto de missões e o Senhor trouxe muito forte isso para mim, porque foi através de uma missionária, foi através do projeto de missões
que o Senhor me resgatou, me tirou daquela situação da cova e me trouxe à vida. Quero deixar aqui o Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu quero que os irmãos recebam esse testemunho como uma glorificação ao Senhor. O nosso Deus, Ele é real, nosso Deus, Ele é fiel e Ele move céus e terra pelas nossas vidas. Então, se tem alguém aqui hoje que por algum motivo se sente só, acha que não é visto, de repente caminha aí no dia a dia e não tem um amigo, tenha certeza que o nosso melhor amigo é o Senhor. E Ele continua olhando para nós enquanto Deus. Aleluia!